Pessoal, bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui à EduCorp. Muito bom sempre ver o auditório da EduCorp sendo usado para aprendizagem, para atualização. Esse é o papel da EduCorp, né? Então, muito obrigado. Nós temos, nesta manhã, a discussão de um tema que está na pauta aí, que é a inteligência artificial, né? E todas as implicações que esse tema produz. Nós temos aí 3 presenças que vão ajudar a desenvolver bastante, trazer mais conhecimento, trazer informações para esse tema. Queria pedir, quem puder já colocar o QR Code aí para ter a EduCorp no Instagram, é bom. A gente está pedindo, porque essa ferramenta aqui para a EduCorp ela é um pouco nova e nós estamos ampliando, né, o alcance, né, para que as informações sejam melhor, transitem melhor. Então, muito obrigado. Eu já queria chamar, então, essas 3 presenças, né, que aceitaram o convite. Quero agradecer o Pitaca. Daqui a pouco vou passar a palavra para o Pitaca, que foi o organizador desse evento. Mas nós temos nesta manhã, então, a hora do óculos. Queria chamá-las e já pedindo que elas já se dirijam ali ao sofá, né, aos sofás, para depois eu passo para o Pitaca e vamos começar a conversa. Queria chamar aqui a Ana Carolina Mello. A Ana Carolina, ela é advogada nas áreas de direito empresarial, direito digital, propriedade intelectual e direito do entretenimento. Tem mais coisas do currículo dela, mas aí ao longo da manhã ela mesma vai colocando, né? Temos também a Beatriz Junque, que é advogada nas áreas de direito empresarial, direito digital, propriedade intelectual e direito do entretenimento. Como eu disse, tem mais informações, mas para começar são essas que eu coloco aqui. E tem a Luísa Ponce. A Luísa possui atuação em direito digital, direito do entretenimento e propriedade intelectual, e ela participa de vários projetos audiovisuais que estão disponíveis. Ela tem toda uma rede aí, né? E elas vão falar melhor sobre isso. Então, 3 jovens, né? Bem atualizadas no tema que nos traz a todos aqui, né? Nesta manhã. Eu queria passar para o Pitaca, aquele que organizou. Quero agradecer. Pitaca atuou muitos anos lá na TI do HC. Agora nós compramos um passe dele que está aqui na EduCorp e está sendo muito bom. Então, eu vou passar para ele dar a sequência aí. Boa manhã aí de aprendizagem, pessoal. Obrigado, Edson. Obrigado, meninas, por ter aceitado o convite. E cadê o Valdemar? Valdemar, né? Que nos conhecemos há pouco tempo, já criamos um laço grande de relacionamento, não só de profissional, né? E a partir disso a gente conheceu a Beatriz e esse trabalho fantástico que elas estão fazendo, né? E super atual, de discutir um tema para a gente super relevante, que impacta a vida de todo mundo, né? Que é a inteligência artificial. E como é que isso tem atuação na nossa vida, na nossa carreira, né? E no caso aqui delas, né, da Beatriz, da Luísa e da Ana Carolina, discutir direito digital, né? A gente utilizando uma IA. E aí, como é que é, né? Direito autoral disso. Como é que fica isso daí perante a legislação, né? Então, em torno desse tema, a gente começa um ciclo de palestras. Essa é a primeira delas. Então, obrigado, vocês estão abrindo um ciclo de palestras que nós vamos fazer aí, pretendemos fazer até o final do ano, trazendo discussões de temas ligados à inteligência artificial, tá? Lógico que é assim, a gente está numa universidade de ponta, uma das melhores universidades do mundo, que está tratando esse tema também, né?
Porém, esse tema dentro da tecnologia, ele tem mais um contexto aí de produção de algoritmos, coisas aí que não é o objetivo nosso aqui, é a gente focar como é que esse impacto dessas tecnologias, elas impactam a nossa vida, né? O cotidiano da administração e o cotidiano das pessoas, tá bom? Então, já vou passar a palavra para as meninas aqui, para não me alongar. Agradecer a presença de todos. Bom ver amigos aí, não só aqui da Unicamp, também pessoas aí de outras áreas, de outras empresas. E muito obrigado e que temos uma manhã muito boa aqui de aprendizado. Bom dia, pessoal. Eu vou quebrar o protocolo e vou descer, tá? Para a gente poder aproveitar mais o espaço aqui, inclusive porque nós vamos mostrar as imagens e eu acho que fica melhor assim. Então, depois a gente senta aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nessa sexta-feira, nessa manhã fria, né? Queria agradecer também pelo Meninas. Eu sou ex-aluna do IEL aqui do começo deste século. Gosto muito da Unicamp, moro em Campinas há muitos anos e eu sei que vocês estão perguntando, eu sou advogada, eu também sou linguista, então eu tenho as duas formações. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a nossa apresentação e a dinâmica, né? Nós viemos hoje aqui falar sobre IA generativa e o uso de obras criadas com IA generativa. Como estamos hoje? Esse é um assunto extremamente atual, todo mundo com muitas dúvidas em diversas frentes, e nós viemos trazer aqui alguns exemplos práticos para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo nesse sentido, tá? Queria começar apresentando eu, a Luísa e a Beatriz, somos sócias da PDM Law. A PDM Law é um escritório de direito consultivo que trabalha em 4 áreas, né? No direito empresarial, então auxiliando empresas, startups, que trabalham na área de direito digital, ou seja, tecnologia, inovação. Na parte de entretenimento, então produtoras, empresas de economia criativa. E na parte de propriedade intelectual. E aí nós estamos falando, hoje especialmente, nós vamos falar sobre direitos autorais, mas é muito mais amplo que isso, né? E aí eu vou passar para a Beatriz agora, que vai falar, fazer uma pequena introdução sobre a nossa apresentação. Bom dia, pessoal, tudo bem? Testando o microfone antes de tudo. Eu quero começar com vocês. Vamos lá, que o Pointer, ele tá com o tempo dele. O primeiro ponto que a gente quer tratar com vocês é que o nosso assunto hoje é especificamente os direitos autorais. Mas essa proteção, que a gente chama de propriedade intelectual, ela vai além dos direitos autorais também. Então, aqui a gente trouxe para vocês saberem que vamos focar no direito autoral, mas além disso nós temos a propriedade industrial e a proteção sui generis. Então, vamos ficar no quadradinho verde hoje na nossa apresentação. Seguindo, eu já vou começar com vocês com um spoiler da nossa apresentação. Vocês não vão ficar com essa dúvida até o final. Que é, pode uma inteligência artificial ser detentora de direitos autorais hoje? E eu já começo com a resposta. Não. E por que ela não pode? Porque hoje em dia nós temos uma legislação nacional, como legislações internacionais, então eu posso mencionar aqui o TRIPS, a Convenção de Berna, que não permite que uma inteligência artificial seja detentora de direitos autorais, apenas a pessoa humana. Enfim, esse é o total, né, o nosso tema da palestra hoje. A gente vai desenvolver melhor sobre ele. E agora nós vamos começar com um panorama do que a gente vai tratar, como que vai ser essa divisão do assunto, que eu vou passar para a Luísa. Bom dia a todos. Como vocês viram no primeiro slide, a gente vai falar sobre IA generativa e fazer essa análise da proteção autoral de obras que são criadas mediante a utilização de algum tipo de sistema autônomo nesse sentido. Para isso, a gente vai dividir a nossa palestra hoje em 2 momentos diferentes. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os outputs, ou seja, como tem funcionado essa proteção autoral em relação às obras que são criadas com a utilização da IA generativa. E em um segundo momento, ainda nessa área da proteção autoral, a gente vai falar sobre como tem sido o debate acerca dessa proteção autoral, dessa ausência de proteção, em relação às obras
criadas por seres humanos que são utilizadas para fazer esse treinamento de máquina, então um input. E para isso a gente vai trazer diversos casos práticos, daqui a pouco a gente já começa com eles, e vamos focar em 3 cenários diferentes. A gente vai trazer a perspectiva dos Estados Unidos acerca dessa discussão, vamos passar também pelos países europeus e terminar com a perspectiva nacional. Então, como que o Brasil tem lidado com essa discussão tão nova. E para isso, então, eu vou passar agora para Ana, que vai já começar com os casos práticos para vocês. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia da dinâmica, essa apresentação tem mais ou menos uns 45 minutos, depois a gente promete que a gente vai sentar ali no sofá sem pressa e vamos conversar e tirar todas as dúvidas que vocês tiveram e eu espero que tenha bastante conversa, bastante debate. Vamos começar com um dos primeiros casos que a gente tem a respeito de essa discussão entre IA e direitos autorais, que é o The Next Rembrandt. O The Next Rembrandt é um projeto que foi feito em parceria entre a Microsoft e uma instituição financeira holandesa, que é o ING. Vocês podem ver que nós não estamos falando de arte aí, né? Nós estamos falando de tecnologia. E aí eles se juntaram com diversos cientistas e falaram assim, e se a gente recriasse um Rembrandt? O Rembrandt foi um pintor holandês muito famoso do século XVII, 346 pinturas, as obras dele são leiloadas até hoje por milhões de dólares em casas de leilões famosas. Eles falaram, será que a tecnologia conseguiria reproduzir um Rembrandt? Não sei quem conhece aqui sobre esse caso. Levanta a mão. Já ouviu falar? Isso é de 2016. Foi o começo da conversa sobre IA generativa. E por isso a gente trouxe um videozinho de 1 minuto que explica para vocês como é que esse projeto foi criado para vocês entenderem. The next Rembrandt brings back to life one of the greatest masters. Only this time, data is the painter and technology, the brush. Together with experts from various fields, over 160,000 fragments from all of Rembrandt's 346 paintings were analyzed, using 3D scans and digital files, upscaled by a deep learning algorithm. Facial recognition software was designed to understand Rembrandt's style and generate new facial features, which were assembled based on his use of geometric proportions. Finally, using a height map to mimic Rembrandt's brushstrokes, the painting was brought to life through an advanced 3D printer that printed 13 layers of paint-based ink. And so, 347 years after his death, a new Rembrandt painting made from zeros and ones emerged, unveiled and exhibited in Amsterdam. A gente parou aí no clímax, que a ideia era só mostrar para vocês o processo de se fazer essa obra. Então, como vocês podem ver, alguém viu algum pintor, necessariamente? Não. Foram 160 mil fragmentos, mais de 160 mil fragmentos de todas as obras que foram analisadas para chegar num denominador comum, que foi este senhor caucasiano, de mais ou menos 30 a 40 anos, olhando para a direita, vestido com roupas de época, que seria mais ou menos a média das obras dele. Isso foi criado com o uso de algoritmos, com o uso de estudo. Vocês podem ver que, inclusive, as pinceladas dele, né? Como ele fazia as pinceladas, tudo isso foi analisado. Mas eu pergunto, existe uma pessoa que pintou esse quadro, necessariamente? Não. Então, como a Beatriz falou mais cedo, essa é a questão. A quem pertence a obra? Pertence a domínio público. Por quê? Porque você não pode atribuir a uma pessoa, especificamente, a autoria dessa obra. E é daí que parte a discussão hoje, desde 2016 até agora, das obras geradas por inteligência artificial, né? Então, a questão é essa. Falta o elemento humano para que você possa ter autoria. Quando a gente está falando de autoria, você não precisa necessariamente registrar uma obra. Você criou um poema lá na sua casa, no seu caderno, no papel de pão, você é o autor daquela obra, né? Independe de registro. Aqui, nos tratados internacionais, você é o autor daquela obra. Agora, nesse caso, falta o elemento humano por trás da inteligência artificial que chegou a esse denominador. E nós vamos trazer outros casos práticos para vocês entenderem como é que se chega nesse ponto. Bom, nós vamos começar falando, então, do output, como a Luísa falou. O output é a obra que é criada usando aquela ferramenta, né? É a saída.
enquanto o input que a gente vai entrar depois são as obras que são usadas para treinar aquela ferramenta. Então, começando pela experiência americana, por que a gente começa pela experiência americana? Porque a discussão está fervendo. As coisas estão acontecendo em alta velocidade, muitas das empresas de tecnologia de grande porte estão lá, e aí é onde a discussão está rolando. Então, é importante focar no que está acontecendo lá. E aí, o primeiro caso, A Recent Entrance to Paradise, A Entrada no Paraíso, é uma obra de 2018 de um cientista. Notem que, novamente, não estamos falando de pintores, né? É de um cientista chamado Stephen Taylor, que tem uma lista corrida de inovação, de criações, etc. Muito pessoal de tecnologia deve conhecê-lo por causa do Davos. O Davos, ele está depositando patentes no mundo inteiro, comprando briga em todos os países para conseguir um reconhecimento. E aí, ele fez, não vou me estender muito na explicação, porque eu não sou de tecnologia, eu sou de direito. Mas ele fez o seguinte, e se eu fizesse uma experiência de quase morte simulada nas redes neurais dos meus computadores? Qual seria a imagem? Sabe quando você tem uma experiência de quase morte? Então, ele fez isso com os computadores dele. E essa foi a imagem criada. E assim, gente, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, tá? Pessoal que é técnico na área. Mas tentando explicar de uma forma que as outras pessoas também consigam entender. Ele pegou essa imagem aqui e levou no escritório de registro de direitos autorais americanos. Falou, quero registrar uma obra feita exclusivamente por uma inteligência artificial. O escritório de direitos autorais falou, não. Negou o registro. Por quê? Negativa com base na necessidade de autoria humana para garantir o registro. Ele não se deu por satisfeito, foi lá e processou o escritório de direitos autorais e a diretora do escritório. E até a nossa apresentação anterior, o resultado dessa ação judicial não tinha saído. Saiu 2 semanas atrás. E a justiça americana entendeu que o escritório de direitos autorais estava certo. Que não tem autoria humana e não tem por que garantir esse direito, né? Então, esse foi o primeiro caso. Essa decisão tem 2 semanas, está fresquinha, né? Isso é o que a gente tem de mais atual de decisão com relação à autoria de obras de inteligência artificial. Mas nem todo caso é tão radical como o que ele fez. E aí a gente traz outro exemplo de como a coisa não é tão simples assim, né? Azaria of the Dawn é um quadrinho de uma artista aí, nesse caso, né? A Cris Castanova é uma artista nova-iorquina que em 2016, usando uma ferramenta chamada Midjourney, que é uma ferramenta de criação de imagem, quem não conhece, vale a pena brincar nela, ela faz umas coisas bem legais. Ela fez esse quadrinho e levou para registro. Por que lá todo mundo leva para registro? Porque, pela lei americana, em 3 meses, se você não fizer o registro, você perde alguns direitos, como de agir contra terceiros, né, que usem a sua obra de maneira não autorizada. Então, é muito importante lá você documentar isso no escritório de registro de direitos autorais. A princípio, eles registraram, depois eles voltaram atrás. E por que eles voltaram atrás? O caso dela é mais interessante. A negativa foi com base na distância entre o input do usuário e o output do sistema para proteção dos direitos autorais. Ou seja, o comando que ela deu para o Midjourney e o resultado, ela realmente estava no comando do resultado? Entendeu? E aí, o escritório de direitos autorais entendeu que não. Que a distância entre o input e o output era muito grande para ela ser considerada autora da obra. Então, eles falaram não. O que eles fizeram? Deram para ela a proteção para o texto e para o arranjo de imagens. Então, vocês começam a ver zonas meio cinzentas aí, em que a coisa não é tão clara e que vai ser analisada caso a caso. Então, pode ser que você seja o autor, pode ser que você não seja, e o critério muitas vezes vai ser baseado na distância entre o comando que você dá e o resultado que você obtém, tá? Seguindo nessa questão de comando e resultado, a gente tem aqui um conto que se chama The Story of Neverton, né? Feito por um programador, novamente, voltando, né? Nós estamos falando de arte aí, mas não necessariamente de artistas. E ele fez essa obra com GPT-3, que é o precursor do ChatGPT,
E o Midjourney, novamente, que é a ferramenta de criação de imagem. E ele fez isso com o uso de um prompt de uma frase. Com uma frase, ele criou um conto e as ilustrações. E aí eu pergunto para vocês, ele é autor dessa obra? Né? Assim, em termos de controle sobre o resultado, né? Vocês começam a ver aí os exemplos em que a situação entre o que você dá de comando e o resultado que sai, com uma frase, escrever um conto inteiro, né? E aí a gente tem, por fim, aí de exemplo americano, essa foto da direita, que ganhou um concurso no Colorado, essa foi, acho que final do ano passado, e aí, quando ele ganhou, ele falou assim, muito obrigado, e aí ele revelou que ele tinha usado o Midjourney também, né? Os juízes falaram que não tinham conhecimento e que os outros participantes reclamaram. Mas a questão é que a categoria era de foto manipulada digitalmente, então ele acabou ficando com o primeiro prêmio. Mas levantou todo um debate sobre é justo isso, ele não ter revelado anteriormente que ele tinha usado a ferramenta de inteligência artificial, né? E esse debate ficou tão acirrado que o próprio USCO, né, que é a Escritório de Registro de Direitos Autorais, lançou diretrizes sobre o que eles aceitam registrar ou não. E a parte que interessa pra gente está aqui nesse cantinho, ó. Fundamentalmente, o termo autor, que é usado tanto na Constituição quanto na Lei de Direitos Autorais, exclui não humanos. Isso não só na legislação dele, isso está, por exemplo, a Convenção de Berna tem 160 países signatários, entre eles o Brasil. Então, isso é um ponto comum em muitas legislações, né? Por isso, é importante ter isso em mente. Então, a gente começa agora a ter essa demanda por definir as coisas, né? Que até então vem a inovação e depois vem o direito correndo atrás, né? E eu vou passar para a Luísa, então, que vai falar agora um pouquinho sobre a perspectiva europeia dessa situação. Situação toda. Essa situação. Bom, quando a gente fala sobre desenvolvimento tecnológico, o que a gente consegue perceber é os Estados Unidos e a China disputando esse protagonismo para o desenvolvimento desses sistemas autônomos. Mas em relação às tendências regulatórias, o que a gente observa é que, de fato, os países europeus, especialmente os países membros da União Europeia, eles tendem a abordar a situação no sentido regulatório mesmo. Então, todas as decisões, debates acerca de como que vai regular o uso da IA, e para o nosso caso de hoje, a IA generativa, elas geralmente saem do continente europeu. E por isso que a gente trouxe aqui essa primeira diferenciação desenvolvida pela Comissão Europeia, que é saber, para a gente conseguir definir quais obras receberiam proteção autoral, poderão receber proteção autoral, apesar de ser geradas a partir de uma inteligência artificial, é saber o que é diferente entre uma obra que é de fato gerada por uma IA generativa, que é aquela em que a intervenção humana é quase mínima, ou o que é uma obra em que a IA generativa, o sistema, ele é utilizado como uma mera ferramenta de viabilização da criatividade humana. E aí, o que foi entendido a partir dessa diferenciação trazida é que somente as obras que são assistidas por inteligência artificial, em que a inteligência artificial é essa ferramenta, receberão proteção autoral. Então, essa diretriz europeia, por exemplo, se fosse aplicada ao caso do Rembrandt, deixa muito claro que ali não foi um ser humano por trás de todas as decisões criativas. Então, a obra automaticamente entraria em domínio público, porque ela foi a obra final, aquele quadro similar ao que o Rembrandt pintaria, é uma obra gerada por inteligência artificial. E aqui a gente trouxe um caso prático. Essa é a Ada. Ada ela é a primeira robô humanoide considerada artista. Ela recebeu esse nome em homenagem a Ada Lovelace. E o que a Ada faz, ela é capaz de produzir várias coisas artísticas distintas. Então, ela já escreveu poemas, ela recitou esses poemas, ela inclusive já foi em uma TED Talk, e quando ela foi dar essa palestra, ela falou que apesar dela não ter consciência humana, isso não impede de ter a própria capacidade criativa. Ela também já pintou alguns quadros, como vocês podem ver esse que a gente trouxe dela mesma, e também ela já fez algumas esculturas. E o que faz a gente se perguntar, as obras criadas por ela receberão proteção autoral? Ela, como robô, que tomou todas as decisões autônomas para criar essas artes, ela vai receber uma proteção autoral? Ela vai ser considerada a autora dessas obras? E como a discussão
no caso a caso, depende de muitas variantes diferentes, que a Comissão Europeia também trouxe. Opa! Fomos muito para frente, voltamos. Outro aspecto que a Comissão Europeia trouxe foi o teste das 4 etapas. Então, a partir do momento que uma obra ela é criada com o auxílio da inteligência artificial, então esse primeiro critério já foi passado. Então, tem ali um fator humano, uma decisão humana por trás da criação. Para a gente saber se ela, de fato, vai receber uma proteção autoral no fim das contas, essa obra ela precisa passar pelo teste das 4 etapas, de acordo com as diretrizes europeias. A primeira diz respeito à produção. A obra gerada, ela tem que ser existente no domínio literário, científico ou artístico. Ela também tem que ser resultado de um esforço intelectual humano. Então, tem que ter um ser humano ali por trás. A gente já começa a perceber esse padrão da centralidade do ser humano como a última fator decisório para uma obra ser criada e para então ela receber essa proteção autoral. Também essa obra ela tem que ter originalidade nas 3 etapas, ou seja, desde a concepção da ideia, o desenvolvimento da obra e, obviamente, no resultado final. Então, tem que ter originalidade, tem que ser algo diferente, tem que ser algo novo, algo que um ser humano é capaz de criar. E também tem que ser um resultado intencional. Então, não adianta se utilizar de um sistema autônomo e deixar com que o sistema autônomo, a IA generativa, tome todas as decisões e você nem sabe ao certo qual vai ser o resultado final. Não, a gente tem que entender que o ser humano tem que estar no controle dessa decisão final, de acordo com essas diretrizes europeias, para então a obra gerada, a obra que sai daquele sistema, ela ainda assim receber proteção autoral, mesmo de ter passado por esse sistema autônomo. Então, se uma pessoa está utilizando o chat GPT, quanto maior for o detalhe no prompt ali, maiores são as chances, de acordo com as diretrizes europeias, dessa obra receber uma proteção autoral no final das contas, porque vai estar lá os detalhes na instrução que foi dada no sistema, então vai ser verificado que tem um protagonismo humano ali no tempo todo no processo criativo. E com isso a gente termina então o que tem sido desenvolvido como debate na União Europeia, nos países europeus como um todos, e a gente entra agora na experiência brasileira e a Beatriz vai dar um pouco mais de detalhe para a gente, de como que essa discussão está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que vocês podem perceber que eu peguei um desafio, né? Falar do Brasil sobre um tema tão polêmico. Mas vamos lá, o que nós temos no nosso país e como que a gente pode utilizar isso na prática também, né? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a Lei de Direitos Autorais, que lá no comecinho, nos spoilers, eu falei de uma legislação brasileira que não permitia que a IA fosse detentora de direitos autorais. E aqui está ela, nossa famosa Lei de Direitos Autorais. É uma lei extensa, mas aqui nós vamos focar em 2 artigos que eles trazem o princípio da ideia que a gente está trazendo para vocês. O primeiro artigo que a gente vai focar é o artigo 11 da lei, que fala quem é o autor. Nesse ponto é muito importante porque a lei ela é específica. Ela fala que é pessoa física criadora de obra científica, artística ou literária. Então aqui a gente já tem uma pessoa física. Seguindo, nós passamos também para quais são as obras protegidas. Ok, mas o que é protegido pelo direito autoral? É um artigo extenso, mas nós vamos pegar também 2 ideias principais desse artigo que a gente vai acabar aplicando, que é ser uma obra exteriorizada, então não adianta apenas ficar no campo das ideias, e além disso, ser uma criação do espírito humano. O que é uma criação do espírito humano que a lei está trazendo, né? É uma criação do ser humano. Ele mesmo precisa criar e precisa exteriorizar para a gente ter essa proteção da obra. Então, aqui a gente já chega a uma conclusão com o texto de lei. Seguindo, como tudo no direito não é pacificado, nós temos, né, vários posicionamentos. Esse é o enunciado 670 da 9ª Jornada de Direito Civil, que nas jornadas de direito civil eles analisam sobre os temas e chegam sobre decisões. E eles realmente falam que, independentemente do grau de autonomia da inteligência artificial, não é possível a condição de autor, porque ela é restrita aos seres humanos. E por que eles chegam nesse argumento? O primeiro ponto é, temos o artigo 11 de quem é o autor, ele já não permite, fala é pessoa física, está pacificado. Outro ponto é, a partir do momento que você vai colocar essa autoria, essa capacidade criativa numa máquina, você não vai estar incentivando o ser humano com criações. Então, você vai estar tirando essa capacidade do ser humano, você não vai estar trazendo esse incentivo. Por isso que eles chegaram nesse argumento. Seguindo,
O pointer, ele tá no tempo dele, gente, eu avisei. Ele vai muito, ele vai pouco. Falando sobre obras e direitos autorais, o registro ele é realizado na Biblioteca Nacional. Então, é importante a gente colocar aqui, como a Ana falou no comecinho, você não precisa do registro para ter a proteção na sua obra. Por que que o registro é importante? Para questões negociais, para você confirmar que a autoria é sua. Por isso que você faz na Biblioteca Nacional. Aí agora a gente falando de direito autoral e inteligência artificial. Criei uma obra com inteligência artificial. Será que ele vai ser registrado na Biblioteca Nacional? Como a gente usou o exemplo dos Estados Unidos? E aqui eu venho com uma resposta que é depende. A famosa resposta dos advogados. Pode ser que sim e pode ser que não. Por que que a gente chega nesse argumento? Aqui está o formulário de registro. E vocês podem analisar no formulário de registro que você não tem muito espaço para argumentação. Ele é meramente declaratório sobre a sua obra. Então a gente entende que pode ser registrado como não pode ser registrado. Mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje como um exemplo factível de uma obra que usou inteligência artificial e foi registrada na Biblioteca Nacional. A gente tem A Criatividade do Algoritmo Humano, do Felipe Bragato, que nós conhecemos ele no último evento que a gente participou. Ele permitiu que a gente utilizasse como exemplo na palestra, que ele conseguiu o registro da obra. Então, como vocês podem ver aqui, não sei se dá para ver muito bem, às vezes na televisão também, a gente tem o registro. Então, no registro, fala que o texto foi IA com os comandos do Felipe. Mas nós temos também a autoria humana. Então, a gente tem a autoria da Bruna, do Wilson, que fizeram parte, direção de arte. E aqui no finalzinho, é um ponto muito interessante que eles colocam. Este livro foi escrito no momento em que ainda não havia uma regulamentação estabelecida no Brasil sobre o uso de inteligência artificial. Então, ele especifica e ele traz um ponto muito importante, que é a transparência. Nós estamos utilizando a inteligência artificial, mas a gente precisa especificar o que foi feito por ela, o que teve a atividade do ser humano. E a gente pode ver que sim, temos uma resposta positiva, já tivemos um registro na nossa Biblioteca Nacional. Seguindo. Na terceira tentativa ele vai. Tô apanhando com pointer. Eu acho que a gente chegou agora numa análise das obras criadas por inteligência artificial, que eu não posso falar para vocês sim ou não, né? Que tem uma violação, como que funciona, tem essa proteção de direito autoral. Tudo depende muito do caso a caso e como a inteligência artificial é utilizada. Mas e quando essa inteligência artificial ela viola direitos autorais? O conteúdo que está sendo usado para alimentar essa inteligência artificial é protegido. Como que fica? E agora eu vou passar para a Ana, que ela vai tratar especificamente sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Saímos dos outputs, né, que era o que a gente estava falando até agora, ou seja, obras geradas com o uso de inteligência artificial, e vamos para uma parte que interessa principalmente o pessoal de tecnologia, né? Você usar obras para treinar a máquina, você usar obras, você fazer mineração de dados ou raspagem de dados para fazer esse trabalho. E aí, que é para treinar a máquina, treinar a ferramenta, né? E aí eu vou entrar no segundo depende do dia, né? Depois da Bia ter falado primeiro, que a questão é a seguinte. Cada caso é diferente. Vou trazer um caso para vocês, que é do Google Books. O Google Books foi um caso que se arrastou durante 13 anos na justiça americana. O Google fez ele escaneou diversos livros em parceria com a Universidade de Harvard, Stanford e a Universidade do Michigan. E aí, o sindicato de autores se sentiu lesado e processou, fez uma ação coletiva contra o Google e essas universidades. Essa ação se arrastou por anos. Existe uma coisa nos Estados Unidos que se chama uso justo. O uso justo ele tem 4 critérios. Qual o uso que você faz do conteúdo, ou seja, se uso é transformativo, é diferente do uso original. Qual a extensão do uso, né? Prejudica o autor original, ou seja, bom, neste caso específico, a justiça americana entendeu que o uso era justo. Mesmo o Google tendo escaneado diversos livros, eles entenderam que o uso sim era justo. Então, isso é muito relativo. Mais recentemente, a gente tem tido casos diferentes. Muitos autores, artistas têm se sentido lesados pelo uso de IA generativa. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o exemplo do Google e do Alphabet, que é a empresa mãe,
que está sendo acusada de ter usado indevidamente dados pessoais e conteúdos protegidos para treinar a ferramenta de IA deles, novamente, né? Por isso que eu falo, eles estão sempre no centro dessas discussões. E também nós temos tido casos do ChatGPT, vários artistas que estão processando o ChatGPT por entender que seus materiais protegidos com direito autoral foram utilizados para treinar a ferramenta, e agora a ferramenta, na verdade, consegue reproduzir a voz deles, tá certo? A ferramenta alucina também, às vezes você pergunta uma coisa e saem uns resultados bem assim, completamente irreais, mas ela também é capaz de reproduzir a voz, a forma da escrita de determinados artistas, e eles estão começando a se preocupar com a extensão disso, né? Você tem nos Estados Unidos também a greve do sindicato de atores e de roteiristas, onde um dos quesitos é a questão do uso de inteligência artificial, porque não é o aproveitamento da inteligência artificial para ajudar, mas a substituição do profissional pela inteligência artificial. O escaneamento de um profissional de base, não estamos falando de grandes atores, né, que não vai ter o poder de decisão, que não vai ter o poder de barganha, e que da próxima não vai ser chamado, não vai ter uma diária de set para ele. Ele vai ser substituído pela imagem dele que foi escaneada, que ele cedeu esse direito num contrato, né? Então, nós estamos num momento agora de discussão muito importante nesse sentido dos limites de uso, dos limites que passa pelo direito, obviamente. Enquanto na Europa, a gente tem o Get Images, que é também um banco de imagens muito usado na área publicitária, que processou Stability AI, né, por violação de direitos autorais. Por quê? Stability AI foi lá, fez um apanhado geral e usou essas imagens para treinar a sua ferramenta. E aí é que a gente começa a ter essas discussões no input da máquina também, não só nas imagens que são geradas ou nas obras que são geradas, mas também nas obras que são usadas para treinamento. E essas discussões também, obviamente, passam pelo Brasil, e a Bia fica encarregada de dar sequência, então, nessa informação. Hoje eu estou responsável pelo Brasil, como vocês podem ver. Quando a gente está falando de inteligência artificial, nós não podemos deixar de mencionar o PL 2338. Esse é um projeto de lei que trata especificamente sobre a regulamentação da inteligência artificial. Então, ele ainda não está em vigor, mas nós já temos os artigos que estão em discussão e nós temos um artigo específico sobre violação de direitos autorais. Essa é uma tendência brasileira, eles sempre violam o que não violaria, não o que realmente viola, e a gente tem que fazer a nossa interpretação. Então, vamos começar a análise desse artigo, né? O que não vai constituir uma violação de direitos autorais caso ele entre em vigência? O processo de mineração de dados, textos em sistemas de inteligência artificial, desde que nas atividades feitas por organizações e instituições de pesquisa, jornalismo, museus, arquivos e bibliotecas. Então, aqui a gente já pode ver que está bem restritivo, né? Quem pode fazer essas atividades. Mas não para por aí, a gente vai restringir mais um pouquinho nos 4 incisos. Não pode ter como objetivo a simples reprodução, exibição ou disseminação da obra original em si. O uso tem que ocorrer na medida necessária para o objetivo ao ser alcançado. Não prejudique de forma injustificada os interesses econômicos dos titulares e não concorra com a exploração normal das obras. Claro que nesse artigo a gente tem coisas muito importantes, como não concorrer com a obra original, né? A gente não pode impedir isso, mas podemos analisar que ele é extremamente restritivo aos órgãos que ele se aplica. Então, a gente tem uma gama muito pequena, a gente tem 5 exemplos. E o que isso significa para os exemplos que nós trouxemos anteriormente? Que tudo que a gente falou seria, sim, considerado uma violação de direitos autorais por esse artigo. Mas ainda estamos em discussão, vamos ver para onde esse caminho vai levar. E, como tudo, tem 2 posicionamentos. Eu trago aqui um posicionamento do Lucas Chirro, que ele é um professor doutor, referência no Brasil sobre esse assunto, inteligência artificial e direitos autorais. E ele defende que esse processo que a gente está falando é utilizado para extrair padrões e correlações. E que padrões e conceitos não são protegidos por direitos autorais, porque nós estamos tratando de ideias. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Hoje pela manhã eu acordei e li um jornal. Eu li esse jornal, li uma reportagem, tirei minha própria ideia sobre aquela reportagem, fiz a minha própria sinapse e eu não estou violando nenhum tipo de direito autoral. É esse o argumento que ele utiliza. Então, como a gente falou anteriormente, a Ana
seria um uso justo da obra, porque você está tendo algo transformativo, você está levando para outro lado. Então, nós estamos tendo essas duas teorias no nosso país. Seguindo, eu quero saber aqui quem viu a propaganda da Elis Regina, que ela foi criada por inteligência artificial. Vejo várias cabeças balançando, várias pessoas levantando. Então, esse foi um caso que teve muita discussão, porque houve um processo administrativo do CONAR para verificar se foi violada o Código de Autorregulamentação Publicitária. E por quê? Porque eles receberam reclamações referentes dessa propaganda. Porque será que outras gerações vão identificar que é uma pessoa falecida? Pessoas que não conhecem, mais novas, talvez elas achem que seja uma pessoa que está viva realizando a propaganda e cantando. Será que a gente não tem uma violação ética em criar uma pessoa, principalmente para fins publicitários? Então você está usando aquela imagem para um ganho monetário. E aí o que acontece? E eu fico muito feliz que há poucas semanas nós tivemos a decisão desse caso, então eu já posso trazer uma solução para vocês. O que o CONAR falou? O caso foi arquivado com o argumento de que nós teríamos uma grande transparência ao realizar a propaganda. Então, foi falado que teve o uso de inteligência artificial. Além disso, teve o aval dos herdeiros, que é um ponto muito interessante. Então, os herdeiros, eles deram o ok em realizar essa imagem. Além disso, eles falaram que seria uma situação do cotidiano da Elis Regina, por isso que não teria uma violação. E eles focam também muito na parte de que nós não temos nenhuma legislação que trate especificamente sobre esse assunto. Então, nesse caso, o que acontece? A gente não tem muito por onde se guiar. Por isso que eles arquivaram o processo e seguiram com isso. Seguindo. Vamos entrar num cenário que está tendo muita revolução e que a gente pode aprender muito com ele desse movimento que está acontecendo, que é o cenário da indústria da música. A indústria da música ela é complicada porque o artista ele pode ter a sua voz replicada, o seu estilo replicado, a sua imagem replicada. Então, são diversas formas de utilizar aquele artista. Quais são os posicionamentos que a gente está tendo com essa utilização? Eu trouxe aqui para vocês, de uma forma bem simplificada, os dois posicionamentos. O primeiro posicionamento aqui, nós tínhamos um gatinho que ele cantava com a voz do Eminem. O Eminem é uma figura que está sendo utilizado muito para inteligência artificial. E ele foi retirado do ar pelo Universal Music no YouTube com o argumento de violação de direitos autorais. Outra figura também que está muito nesse meio de inteligência artificial é o Drake, que ele tem a sua imagem e a sua voz extremamente utilizada. E ele colocou no seu Instagram, aqui o tweet direto do Instagram do Drake, uma reportagem falando que o Universal Music não concorda, e ele dá a entender também que ele não concorda e que ele vai tomar as medidas legais possíveis. Seguindo, como tudo depende nessa apresentação, nós temos também a Grimes. A Grimes é uma cantora independente, então ela pode fazer isso porque ela detém os direitos autorais dela. Ela colocou no Twitter que caso uma pessoa recrie, utilize a voz dela para criar sons através de inteligência artificial, que ela permite, não vai ser considerado uma violação. E além disso, se tiver um ganho financeiro, né, se viralize na internet, ela vai dividir em 50% os lucros com essa pessoa, os royalties. Então, o que a gente pode perceber aqui com esse avanço, focando na parte da música? É que como a indústria já está, nós não podemos parar a tecnologia, o que a gente tem no momento. Isso já existe, já está acessível, as pessoas já conseguem usar de uma forma mais generalizada. Então, a gente está tendo um caminho de que provavelmente vamos ter contratos de licenciamento para que usem de uma forma específica pela inteligência artificial a sua voz. Então, a gravadora vai permitir isso, o artista vai permitir isso, claro, com ressalvas, né? Nós tivemos um episódio de Black Mirror que mostra ela aceitando os termos de uso e podendo fazer uma série com a vida dela. Não vai ser bem assim, nós precisamos colocar limites. Como que você vai usar, de que forma? Mas pode ser um artifício, sim, utilizado em conjunto com o artista e com ele aprovando claramente. Nós temos aqui como caso da Elis Regina, que é legal a gente comentar, os artistas eles estão colocando no seu testamento a não possibilidade da sua recriação através de inteligência artificial. Então a gente teve o exemplo da Madonna, que ela não permitia que utilizasse a sua imagem, que esse ainda não foi liberado ao público, né? Mas tem várias reportagens falando sobre. Então, a gente está caminhando para essa evolução que as pessoas não vão permitir, ou elas vão permitir com ressalvas. Então, vai usar para fins publicitários? Ok, eu vou falecer, mas no meu testamento eu vou colocar quais fins publicitários eu aceito. O que vai conforme a minha ideologia. Seguindo nisso, nós estamos encaminhando já para a conclusão. Não, desculpa.
eu vou chegar em outra parte que é como identificar o plágio. Nós estamos numa universidade e esse é o assunto do momento, né? A gente tem chat GPT. E agora, como que eu sei se um aluno, se uma pessoa, se uma obra foi feita através do uso de inteligência artificial? Como inteligência artificial trabalha com inteligência artificial, a melhor forma foi que eu trouxe para vocês ferramentas para identificar se uma obra foi criada por inteligência artificial. Então, fiquem à vontade, pode tirar foto disso para usar posteriormente, que eu sei que pode ser difícil de lembrar. As duas primeiras plataformas são internacionais, mas elas também são muito utilizadas por empresas, por multinacionais, para verificar se o trabalho está sendo usado. E a última plataforma é uma plataforma brasileira. Deixa eu tirar o pointer para vocês tirarem melhor a foto. Então, lá vai funcionar mais ou menos como um site, um programa de plágio. Eu acredito que todo mundo já chegou a fazer algum trabalho de conclusão de curso, alguma monografia, e falou, será que eu plagiei alguma coisa? Né? Porque a gente lê e estuda tanto sobre o assunto, você coloca para ver se tem alguma similaridade. É isso que vai acontecer aqui também. Me avisem quando eu puder passar, por favor. Agora nós caminhamos para o final. Para a conclusão. Nós vimos muitos assuntos, muitas coisas. E o que a gente conclui com isso? O que a gente pode tirar de conhecimento de todos os casos práticos que nós trouxemos até o momento? E eu passo a palavra para a Ana, que vai continuar com a nossa conclusão. Bom, vamos lá, então. Nós vimos os dois lados do uso das ferramentas, né, e de proteção de direitos autorais, tanto da entrada e treinamento, quanto da saída e do resultado da criatividade. Em 2020, o Creative Commons, que é uma associação bem conhecida por advogar a favor do domínio público, do software livre, enfim, de todas as questões mais acessíveis, ou pelo menos flexibilizadas, né? Eles fizeram um tweet, na época que ainda tinha o Twitter, ele tinha esse nome, agora, né, já estamos em outro momento. Exato. Eles fizeram uma pesquisa perguntando se os outputs gerados por uma IA deveriam ser protegidos por direitos autorais ou automaticamente entrar em domínio público. Tá certo que essa pesquisa é um pouco enviesada, porque quem segue o Creative Commons já meio que, né, tem uma certa tendência. Mas 68,6% das pessoas entenderam que sim, que deveria cair automaticamente em domínio público. E aproveitando que vocês estão aqui hoje e nós estamos numa universidade, eu queria aproveitar para fazer uma pesquisa atualizada, porque estamos em 2023, passamos por uma pandemia. Ano passado, a IA generativa passou a ter acesso geral, muita gente utilizando o ChatGPT, o próprio Midjourney, outras ferramentas, Bard, etc. E eu gostaria de perguntar para vocês, vocês acham que obras criadas com ferramenta de IA deveriam entrar em domínio público? Ou quem é que acha que depende? Muita coisa mudou, né? De lá para cá, exatamente. Bom, hoje o que a gente tem de uma declaração geral, né, de todos os países vem da OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A OMPI hoje defende que, ao excluir essas obras geradas por IA da elegibilidade para a proteção de direitos autorais, o sistema de direitos autorais se mantém como instrumento para encorajar e favorecer a dignidade da criatividade humana sobre a criatividade da máquina. Enquanto se esses direitos fossem fornecidos a obras geradas por IA, isso colocaria máquinas e humanos em pé de igualdade, o que seria prejudicial à criatividade humana. Isso é a posição da OMPI hoje. As máquinas ainda não necessariamente chegaram, né? Claro, elas têm maior velocidade de criação, ainda tem uns soluços aí que precisam ser resolvidos, mas eventualmente elas vão ultrapassar, né? Então a ideia deles é manter a dignidade da criatividade humana. Mas, por outro lado, nós temos a gente precisa de soluções para a inovação, né? E aí a gente não pode simplesmente falar não pode e pronto. E aí eu até trouxe aqui o livro que é a tese de doutorado do Dr. Lucas Chirro. É um livro interessantíssimo para ler, porque ele traz uma proposição a respeito de como solucionar isso, então. E aí a solução dele, que ele apresenta, criar modelos de regime de apropriação para produtos de IA.
Ou seja, a IA não é detentora de direitos autorais, mas nós teríamos modelos em que os seres humanos se apropriariam destas criações e se utilizariam dessas criações. Uma forma de tentar resolver essa questão. Temos legislação para isso hoje? Não ainda. É o que nós estamos trabalhando, né? Precisamos resolver essa questão. E aí eu passo para a Luísa para fazer as considerações finais e a gente ir para as perguntas. Para conversa. Ir para a conversa, exatamente. Bom, gente, então, fazendo um apanhado de tudo que foi dito aqui agora, a gente percebe que a situação, esse dilema da proteção autoral em relação às obras criadas por IA generativa é muito mais pacificado em relação às obras que são criadas mediante essa utilização, que é, basicamente, quanto maior a intervenção humana nesse processo criativo, maiores serão as chances de, quando a gente tiver legislações em vigor a respeito, essa obra receber a proteção autoral. Mas o cenário ainda está um pouco cinzento em relação ao treinamento de máquina. Então, a gente ainda não tem posicionamentos muito consolidados em relação à utilização de obras que são protegidas para fazer esse treinamento dos sistemas. E aí, então, a gente percebe justamente isso, essa necessidade da criação de um novo tipo de direito autoral que não barre o desenvolvimento tecnológico, mas que também tenha resguardado toda a capacidade criativa do ser humano e que nenhum direito seja deixado de fora. E a gente também achou importante trazer o posicionamento japonês em relação ao treinamento de máquinas. O primeiro-ministro japonês, no início do ano, deixou claro que a proteção autoral ela não vai ser um obstáculo ao desenvolvimento tecnológico dos sistemas de IA no Japão. Então, qualquer obra, mesmo que seja protegida em outras circunstâncias, elas poderão ser livremente utilizadas para realizar esse treinamento de máquina. O que a gente também percebe, então, é a necessidade dos países legislarem a respeito de um padrão para que determinadas pessoas que se utilizam da tecnologia em um lugar, elas não recebam um tratamento diferente do que pessoas que se utilizam da mesmíssima tecnologia em um país diferente. E a gente também preza muito pela transparência da IA. É o terceiro ponto que a gente trouxe aqui hoje, que é a necessidade de haver a identificação nos próprios conteúdos gerados por IA, que eles foram criados dessa maneira. Então, seja a olho nu, com alguma marca d'água, ou seja em algum pixel específico. Então, sistemas desenvolvidos que prezem também por essa transparência. E, por fim, a gente também percebe essa necessidade de uma adaptação multissetorial. Ou seja, não adianta a gente ter tratados internacionais sendo firmados, legislações sendo desenvolvidas a respeito. Também é necessário que a iniciativa privada se adeque a essa nova realidade da IA generativa, criando essas obras para os seres humanos ou com os seres humanos. No sentido de que, por exemplo, lá no começo, quando a gente trouxe o exemplo do concurso no Colorado, se nas regras do concurso houvesse alguma menção à possibilidade ou até à proibição da utilização de uma IA generativa para a obra conseguir fazer parte do concurso, os participantes, os juízes não ficariam às cegas em relação a isso. Então, é necessário que a gente também comece a entender que essa IA generativa ela veio para ficar, então que ela comece a fazer parte também das regras, das especificações, não só do poder público, mas da iniciativa privada também, para a gente saber em quais momentos a gente vai poder fazer esse uso, quais momentos a gente deve evitar, ou principalmente como fazer esse uso para ser da melhor maneira, da maneira mais benéfica possível para o ser humano, que é, no final das contas, quem vai se aproveitar disso e quem vai se beneficiar com todo esse avanço. É isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Agora a gente vai subir e ficar aberto às perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Esses são os nossos contatos. Agora nós vamos sentar. Não. Rafael, põe para mim só o link de frequência, por favor. Pessoal, a gente só vai deixar para vocês já registrarem a frequência e eu vou passando para ele fazer. Vamos fazer uma coleta de 3 perguntas e vocês respondem, pode ser? Perfeito. A gente volta, tá bom? O Denis primeiro, depois eu adiciono na sequência. Oi, bom dia. Obrigado pelas palestras. Enquanto vocês estavam falando, eu fiz um teste. Desculpa a voz. Não é emoção, não.
Eu fiz um teste no ChatGPT perguntando se eu pedisse para ele criar um produto de software, se o resultado, né, o output, ele ia ter interesse em patentear essas coisas, né? E ele respondeu para mim eu perguntei se a OpenAI, que é a empresa que está por trás dele, ou os investidores ou sócios, né, poderiam patentear o produto de software. Ele respondeu de uma maneira interessante que ele não tem intenção, ele usa essa palavra, não tem a intenção de patentear, que o produto gerado é de propriedade de quem está interagindo ali, né, fazendo as solicitações, né? E falou que era interessante eu procurar um advogado de patentes. Então ele é amigo de vocês. Pô, tô achando que Mas o que eu acho interessante também é o seguinte, o Bill Gates está por trás, né, uma persona aí polêmica, né? Mas no ChatGPT, pelo menos, você tem como ir lá e desligar o histórico de conversas. Então, esse histórico de conversas, o que significa desligar? Ele não vai usar tudo que você passar de informação e ele gerar para o histórico de aprendizado da IA generativa, né? Então, é uma maneira de você acabar não passando o seu conhecimento, caso você queira proteger isso, para frente, né? Isso é bom e é ruim, né? Mas só que tem um porém, ele guarda um histórico das conversas por 30 dias para checar a questão de abuso, né? Então, por 30 dias vai ficar guardado lá, né? E aí você tem que confiar que ele não vai utilizar isso para aprendizado da própria IA generativa, né? Essa é a questão que eu acho que muitas vezes as pessoas não se atentam a esses detalhes, né? E isso pode ter implicações de alguém aproveitar do seu conhecimento. Uma próxima pessoa que for pedir uma funcionalidade, um código parecido, com certeza esse conhecimento vai ser reaproveitado, né? Era isso justamente que eu ia falar. Um cuidado que a gente precisa ter com o ChatGPT é que ele acaba se apropriando de muitos discursos. Então, às vezes, você alimenta ele com algum comando ou com alguma frase e ele utiliza como se fosse dele posteriormente. Então, por mais que você desative você precisa ter uma segurança muito grande. Eu, hoje, como advogada, vou te falar que é um risco. Não tem como você colocar toda essa confiança de que ele não vai passar o mesmo código para outra pessoa e você não vai ter essa discussão. Não necessariamente da empresa, mas da outra pessoa que teve a mesma informação também. Então, um caso que nós temos muito é registro de marca. Então, eu criei a minha marca através de inteligência artificial. Será que ela não pode passar algo muito semelhante a outra pessoa? Vai chegar lá no INPI, eles vão barrar porque falaram que tem uma semelhança? Então, esse é um ponto para você ter muito cuidado. E aí, com relação a ele não ter interesse em registrar, é um fato. Nos termos de uso, se você procurar, eles falam que a criação é de quem cria, e as consequências também, né? Porque no ChatGPT, principalmente, você não consegue mapear, principalmente você usa para fins acadêmicos, você não consegue mapear de onde ele tirou aquela informação, né? Ter a segurança, tanto que tem outras ferramentas que você pode usar e que te dão a fonte. Então, o grande risco de usar o ChatGPT é esse. Ao mesmo tempo, você tem aquela questão dos fragmentos. Então, o que ele fala? Que fragmentos, né, os 160 mil fragmentos do Rembrandt, por exemplo, não são necessariamente uma obra. Então, ele pega o seu comando, o seu prompt ali, e ele vai aproveitar pedaços, né, dele para fazer outros usos. Então, é aí que ele vai se alimentando. Então, hoje, algumas empresas já estabeleceram códigos de conduta com relação ao uso de IA. Por quê? Porque tem informações confidenciais, tem informações que não devem estar ali. Então, claro, a ferramenta vai ser usada, mas eles estabelecem limitações para esse uso para não gerar um risco para a empresa. Que informações estão sendo alimentadas ali. E só para complementar também, esse uso indevido das informações que foram alimentadas no sistema me lembrou a polêmica que teve recentemente em relação à atualização dos termos de uso da Google, que deixou claro que todas as informações que os usuários colocassem no sistema do Drive, então Google Docs, Google Fotos, poderia posteriormente ser utilizado para o treinamento dos sistemas autônomos do Google. E isso gerou muita discussão, porque a gente realmente, com essa nova configuração e se encaminhar para essa falta de regulação acerca do desenvolvimento dos sistemas, a gente nota justamente isso, essa apropriação
que talvez em algumas circunstâncias sejam consideradas abusivas das informações que a gente fornece para esses sistemas que a gente utiliza diariamente, que não tem escapatória, a gente vai continuar usando. É importante a gente lembrar que se a ferramenta é gratuita, provavelmente você está pagando com seus dados. Você é o produto. Ok. Bom dia. Bom dia. São 2 pontos que eu queria estar colocando. Um seria um depoimento e o segundo uma dúvida. Depoimento, eu tenho uma sobrinha que ela é dubladora, né? Ela dubla Disney, dubla um monte de programa que se vê na televisão, por aí e tal. E ela, conversando comigo, ela é mega preocupada, porque agora ela está assinando contratos que eles... É justamente o ponto que vocês falaram. Eles pegam o áudio dela, né, o som dela, e utilizam para outras dublagens, né? Ela falou, duro, se eu não assinar, você fica sem o trabalho. Só que nessa também está comprometendo também a profissão, né? Então, ela trabalha também com tradução, essas coisas, já era também, né? E a questão é a seguinte, aproveitando o seu ponto, né? Será que ela concordaria em falar as outras coisas, o que quer que seja que eles estão usando a voz dela? Quer dizer, qual é o conteúdo que a voz dela está sendo reaproveitada? E que foi o debate que surgiu com a Elis Regina. Ela toparia, né, aparecer na propaganda, etc. Então, assim, será que ela concordaria com o conteúdo que a voz dela está sendo usada? É verdade. De repente ela vai fazer dublagem de algo que ela é totalmente contra, né? Fere princípios, né? É verdade. Outra coisa também, eu acho que é nítido para todo mundo que é abusivo você fornecer a sua voz, que é algo pessoal, que as pessoas conseguem te identificar de uma forma ilimitada e para qualquer um. Então, pode ser sim discutido judicialmente, dependendo do que eles fizerem, ou mais para frente, está perdendo trabalho, podemos analisar a situação melhor, porque a gente está tendo um prejuízo muito grande para a classe, que já está tendo essa discussão na greve dos roteiristas e dos atores. Então, esse é um assunto em pauta que eu diria que nos próximos meses ou anos já vai estar, de certa forma, regulamentado. Legal. Segunda pergunta é o seguinte, eu estava assistindo uma palestra, o que acontece? A gente tem um órgão que é o Centro de Computação e o Centro de Coordenadoria Integrada de TIC da Universidade. A gente está trabalhando em ferramentas para a universidade baseado no GPT mesmo, IA generativa, né? Já estamos trabalhando nisso. E eu estava assistindo uma palestra do TCU, né? Eu não sei se ele era um advogado do TCU, ele ensinando como usar o ChatGPT para estar gerando o termo de referência e o estudo técnico preliminar, para fazer os editais, essas coisas baseadas na nova lei, né? Eu estava estudando isso para justamente tentar colocar, por exemplo, algo dentro de um programa para que ajudasse a universidade na parte de produtividade de gerar os editais atuais hoje. Então, se eu conseguir, o cara preenche algumas coisas lá, eu já gero o termo de referência, gero outro. Se eu conseguir dar velocidade nisso, acho que vai ser uma revolução aqui na universidade, né? Isso daí. E aí ele falou o seguinte, ele falou, inclusive, a gente deve usar o ChatGPT para gerar isso daí. Segundo o artigo tal. Aí eu queria saber se vocês já ouviram algo sobre isso daí, ou se ele está meio... A opinião de vocês sobre isso, se deve usar, se fere alguma coisa ou não. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu vou começar. Nós temos já cursos vendendo para advogados utilizarem a ferramenta também, que te ensinam a dar os comandos. Foi o que eu falei, hoje em dia não tem mais como a gente parar essa tecnologia. Então, um ponto muito importante é a gente andar em conjunto. A minha dica é, não coloque dados pessoais e também nenhuma informação confidencial, porque você não tem o controle do que vão acontecer com essas informações. Então, esse é um ponto muito importante, que você não quer o que as pessoas não podem saber, não coloque no Google, não coloque em ferramentas de IA, mantenha para você com um mínimo de segurança. Esse é o meu posicionamento. Bom, com relação à criação de edital, não existe uma proteção de direitos autorais de edital, até porque, né, é pela própria natureza do edital. E vocês lembram do resultado daquele advogado que usou o ChatGPT nos Estados Unidos? Vocês lembram qual foi o resultado?
é que, na verdade, descobriram, ele se utilizou do ChatGPT para fazer uma defesa em um processo em que ele era o advogado da parte, eu acho, da parte que estava movendo a ação contra alguma empresa. E aí, nos fundamentos que ele usou na peça, da peça processual dele, ele colocou uma decisão judicial que seria similar ao que a cliente dele estava pedindo, estava pleiteando, e no final das contas, o juiz responsável pelo julgamento do caso descobriu que era mentira. Então foi uma... Essa decisão não existia. existiu. A decisão não existiu. A IA alucinou e criou uma decisão que não existia. E foi assim que descobriram que ele se utilizou do ChatGPT para fazer a peça como um todo, e no final nem revisou, né, direito, nem foi atrás das informações que foi fornecida para ele. Na verdade, isso é um parâmetro que você usa lá, que é a criatividade. Ele vai de 0 a 2. Se você deixar acima de um determinado número, ele inventa coisas. E a gente se diverte com isso. Né? Exatamente. E aí, assim, é a responsabilidade do advogado que estava criando a peça de defesa ir atrás para ver se as informações eram corretas. Ele só protocolou e aí o juiz, quando foi buscar aquela decisão, a decisão não existia. Isso eu quero fazer um adendo. Eu sou presidente da Comissão de Direito Digital de Indaiatuba e a gente fez uma conversa justamente sobre o ChatGPT, uma roda de conversas. E eram só advogados falando sobre isso. Eu achei muito interessante porque todos trouxeram a experiência deles usando, principalmente para a questão de processo. E 4 pessoas na roda de conversa tentaram pegar jurisprudência, números de processo, para usar como argumento, tiveram os casos perfeitos, foram pesquisar, eram casos falsos, não existiam. Então, assim, eu tô falando de 4 pessoas num grupo de 20 que tiveram essa experiência. E eu achei muito interessante, porque quando a gente fala como profissional, que a gente tem uma responsabilidade profissional sobre isso, no judiciário, isso é litigância de má-fé, você pode levar um processo ético. Então, é um problema muito maior do que, às vezes, só pedir uma ajuda. A gente precisa tomar muito cuidado com como a gente pede e qual que é a ajuda fornecida. Eu mesma, realizando testes, já recebi informações erradas. Então, questões técnicas a gente precisa checar. Sim. Obrigado. Bom dia. Comentar, eu sim, um pouco já vejo isso, que vocês até falaram, inclusive da parte de música, por exemplo, que já tem gente pegando vozes, né, de Fred Mercury, Kurt Cobain, todos que já morreram, e fazendo como seria o Fred Mercury cantando a música do Nirvana. É uma coisa que vai além da moralidade, né, mas isso é o público não gostando, não. Na questão da acadêmica, a gente trabalha muito para ver trabalhos de dissertações, mestrado, doutorado, etc. Assim, não vou afirmar, mas com certeza muitos dos alunos já usam as ferramentas, ChatGPT, etc. Que até antes disso, muitos vão se referenciar vendo sites da internet, certo? E já vão colocando lá as informações, etc. A questão é, vocês apresentaram que é para a gente usar ferramentas para identificar o IA, interessante para detectar o plágio. Só que é uma questão, se aqui no Brasil ainda não está com uma legislação certa. A minha pergunta vai assim, a universidade, se ela quiser criar uma normativa sobre isso, tá? A gente pode conduzir e seguir enquanto ainda não tem uma legislação? Por exemplo, se um aluno fez um trabalho de mestrado e ele utilizou do ChatGPT para auxiliar em alguns trechos, ele citar isso e referenciar isso. Isso a gente pode considerar que é correto ou não, a gente pode falar, olha, você utilizou IA. Não há um elemento seu humano aí. Então a gente já pode considerar que você está, sei lá, plagiando. Que bem ou mal, como eu também sei o que é o ChatGPT, que vocês falaram do input. Ele pega obras de várias pessoas, né, que está na internet. Seja, inclusive, nossos trabalhos acadêmicos, que estão no repositório online. Então, como você vai conseguir, sei lá, vai além da ética, da moralidade aí, que eu entendo da transparência, que eu acho muito importante. Mas como que a gente pode conduzir nisso, sabe? Que realmente tem um depende e fica... Então, apesar de não ter a legislação, nós temos muitas decisões judiciais. Eu acho interessante a gente trazer um caso prático que está acontecendo, acabou de acontecer com a gente lá no escritório. Bom, nós temos muitas decisões judiciais com relação a plágio no ambiente acadêmico. Se você procurar jurisprudência, tem várias decisões.
não necessariamente com o IA, mas então eu acho que a questão do plágio, do que é plágio, talvez possa ser atualizada. É muito importante dentro do ambiente acadêmico a questão da referência, né? Você tem que referenciar aquilo que você está usando para sua pesquisa. Trazendo esse caso prático, nós tivemos uma cliente que é pesquisadora que veio conversar com a gente porque estava sendo acusada de plágio publicamente no Instagram por um outro pesquisador, uma publicação internacional de uma universidade de grande relevância. E ela veio nos procurar. Nós pegamos os dois projetos e, assim, a olho nu dava para ver que não tinha plágio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nós utilizamos tanto a legislação, ali era uma questão bem específica de cópia de método, né? Métodos não são protegidos pela legislação de direitos autorais. Mas nós pegamos os dois trabalhos com o CopySpider, comparamos os dois trabalhos e fizemos uma notificação extrajudicial para a pessoa que estava acusando essas pesquisadoras de plágio, tá? Falando, olha, está aqui o argumento, está aqui nós estamos batendo os dois artigos, dava 3% de similaridade, né? Não tinha similaridade, eram palavras-chave da área, ou seja, estava bem tranquilo. Mandamos a notificação extrajudicial falando que, olha, o que você está fazendo, você está acusando de um crime pessoas que não cometeram esse crime. Não se dando por satisfeito, ele entrou em contato com a publicação internacional, o pesquisador que estava acusando as nossas clientes, né? Nós precisamos entrar em contato com a publicação, apresentar para eles, porque ele queria fazer uma nota de editorial. E a própria publicação entendeu realmente, com todos os documentos que nós fornecemos, que não tinha plágio, né? Hoje você tem ferramentas para detectar, apesar de você não ter uma legislação que fala sobre o uso ou não, a questão do plágio já está bem clara no ambiente acadêmico. E aí a questão é a referência. Você tem que ter uma referência do que você está apresentando, né? Então, se ele está usando um material que ele não consegue referenciar de onde ele trouxe, isso vai gritar no trabalho, eu imagino. Então, isso precisa estar, da minha parte, eu acho que isso precisa estar determinado dentro do ambiente acadêmico, o que vai ser aceito ou não. Para complementar também, eu cheguei a ver um caso de um aluno muito conhecido pelo professor, era um ótimo aluno, que ele pegou uma frase específica do trabalho dele e ele pediu para o ChatGPT melhorar. Sabe quando você já não aguenta mais escrever sobre o mesmo assunto, você precisa de uma outra perspectiva? Isso acontece muito, todo mundo, nossa, como que eu posso ajustar, né, o começo da minha frase? Ele colocou, o professor obviamente foi ver por plágio, ele tinha colocado a frase correta, o professor conhecia a atitude do aluno, saberia que ele não faria esse plágio, e deu que a frase que ele pediu para o ChatGPT ajustar era do ChatGPT, que o ChatGPT tinha criado, não que ele tinha ajustado, digamos, pontuação ou concordância. Então, eu acho que é muito importante vocês colocarem isso para os alunos também, porque o ChatGPT, ele alucina, ele se apropria de conteúdos que estão na internet falando que é dele. Então, até que ponto você, trabalhando com o seu trabalho, com a sua propriedade intelectual, você está seguro de fornecer isso? Então, é muito importante você trazer essa conscientização dentro da faculdade, porque é ótimo. Todo mundo gosta de algo que facilite. Mas cuidado com a forma que você coloca, como você coloca. E eu acredito que estabelecer regras também é importante, porque as pessoas ficam muito no escuro. Então, se a gente tem um segmento, isso facilita bastante. Bom dia, meu nome é Valéria. Queria parabenizar pela fala de vocês e pelos esclarecimentos, né? Agora, pegando o gancho aí dessa última pergunta e o que vocês estão pontuando, eu fico aqui pensando, pela explanação toda, que a produção do conhecimento ela está mudando, né? Ela está tomando uma outra proporção. Talvez a gente esteja, fico aqui imaginando, que a gente esteja talvez iniciando um novo ciclo ou uma nova geração onde a produção do conhecimento ela possa ser tanto pessoal, individual, humana, como de máquina. E aí vai um pouquinho da minha dúvida. Tem algum grupo discutindo sobre isso?
alguém ou alguma linha que esteja pensando nesse tipo de abordagem? Porque não tem, é o que vocês colocaram, não tem como fugir. Ela está aí para ajudar. Mas, e de repente, é muito positivo a produção do conhecimento nesse sentido. O que agiliza, por exemplo, como o exemplo que você deu, a máquina melhora uma frase, né? Onde você pode estar trabalhando com outros aspectos no seu trabalho final. Ou seja, é uma coisa colaborativa, humano-máquina, enfim. Mas isso, lógico, dentro aí do contexto que vocês estão colocando. Então, a pergunta vai um pouquinho nesse sentido. Tem um outro ponto também, quando a gente fala de objetos digitais, que hoje, né, praticamente, a produção acaba sendo digital, os objetos digitais, ele pode ter uma estruturação complexa, onde você tenha texto, link, gráfico, música, um composto, né? E, de repente, alguma coisa criada pela máquina. Então, a produção do conhecimento, ela está alterando muito, né? E como é que vocês veem isso? Qual é essa perspectiva em termos de cenário? Obrigada. Eu vejo que nós estamos no olho do furacão da mudança. Então, a gente está tendo que lidar com muita coisa de uma vez só. E, claro, administrar de uma forma que o ser humano continue no ponto central. Eu acredito que isso é muito importante. A gente precisa ter um controle de como esses conteúdos estão sendo feitos. Então, o livro que nós trouxemos como exemplo foi feito com auxílio de inteligência artificial. E eles demonstram como foi e como esse conteúdo está colocado. Então, a gente pode utilizar, que eu estou vendo o pessoal que produz muito podcast. Eles estão criando a capa do podcast por inteligência artificial. Claro, é uma evolução muito grande para trabalharmos em conjunto. E como que a gente vai trabalhar em conjunto? Como que a gente vai criar essa limitação? A gente vai vendo no nosso dia a dia. E eu acredito, foi o que eu falei essa semana, que daqui a alguns meses, ou no máximo 4 anos, o que a gente está discutindo hoje, nós vamos ter tanta evolução nessa questão de inteligência artificial e a generativa, que vamos ter novos problemas, porque, como sempre, eles acabam surgindo. E a gente vai perceber por outros aspectos coisas que precisam ser melhoradas. Então, por isso que é importante a gente se atentar e tentar fazer tudo de uma forma ética, claro, sem tirar uma vantagem daquela inteligência artificial ou uma cópia, um plágio. Eu acho que uma questão é a questão da transparência. Hoje, o aspecto da inteligência artificial de não ser explicável gera uma certa insegurança com relação ao resultado e à tomada de decisões com base naqueles resultados. Isso é algo que já está sendo discutido muito e eu acho que isso talvez traga uma tranquilidade maior a partir do momento que isso for evoluindo, né? Você me perguntou sobre centros de discussão. No Brasil tem o Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, que é muito ativo, inclusive que o Dr. Luca, que nós trouxemos aqui um pouco do trabalho dele, é presidente. Nós temos o ITS no Rio de Janeiro, em associação à UERJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também estão bem ativos nessa discussão. E eu adoraria que essa discussão, que a gente pudesse participar dessa discussão aqui com vocês também, porque eu acho de extrema relevância e por isso, mais uma vez, estamos tão agradecidas de trazermos para vocês e participarmos dessa discussão, porque ela é muito útil e ela é muito rica, né, essa troca entre todo mundo. Eu tenho certeza que tanto nós vamos sair daqui com os insights que vocês trouxeram, essa troca é muito importante. Olá, bom dia. Meu nome é Rúbia, eu trabalho no Instituto de Química e nós estamos sendo incentivados de alguma maneira, né, a usar o Midjourney para fazer as imagens dos artigos, para fazer as capas, porque isso é uma coisa que vende, né? Eles falam, tem que ter, né, o abstract tem que ser aquela coisa que vende a ideia e tudo mais. E aí vem meu questionamento, porque eu não vi nada relacionado a isso. As revistas em si, elas não proíbem ou falam alguma coisa sobre isso, né? Tem a questão da transparência, de você falar, mas quando você vai para a publicação, você tem que ceder os direitos autorais da imagem, e ficou claro que a imagem não é nossa. E como fica isso, né? Porque você está cedendo um direito, vai ser da revista, mas na verdade eu fiquei no limbo agora, né? De quem que é esse direito?
a gente pode fazer, porque a gente é incentivado a fazer, porque é uma dificuldade muito grande, nosso foco é outro, né? É na pesquisa, no desenvolvimento, e aí você tem que recorrer a outros profissionais para fazer uma imagem bonita e tudo mais, e agora a gente tem essa ferramenta que nos auxilia, que de alguma maneira a gente vai dizer para a máquina exatamente o que eu quero, porque tem que representar o meu trabalho, então tem uma contribuição, mas está claro que não fui eu que fiz, né? Então como é que fica? Qual que seria a iluminação em cima dessa questão? Isso agora é o problema do momento, na verdade. A questão da transparência é importante, então, criado como Midjourney, né? É importante colocar. Mas hoje, existe, por exemplo, nós já tivemos, na última palestra, empresas que foram abordadas por um autor que falou, olha, essa imagem que vocês usaram aí com Midjourney é muito parecido com o meu trabalho autoral. E aí, como é que fica? Eu não sei porque você falou que é do departamento de química, né? Quão abstrata talvez seja a imagem, mas, claro, o Midjourney traz esse conceito de algum lugar. Então, hoje, se a imagem é considerada de domínio público, ela não é sua para ser dela, é de domínio público. Ou seja, você pode usar, a revista pode usar. A questão é que pode surgir alguém alegando que aquela imagem foi feita baseada numa obra dela. E esse é o problema que nós estamos vivendo no momento, que ainda está sem solução. Não sei. Uma sugestão que eu coloco, como vocês estão sendo incentivados também a utilizar, é em colocar na imagem criada com Midjourney com comandos de. Aí colocar a pessoa que indicou os comandos, como a gente explicou no livro, que foi registrado na Biblioteca Nacional. Então seria interessante você dar esse viés de quem participou dessa criação. E analisar também as regras da revista publicadora, né? Porque muito provavelmente não vai ter nada dizendo a respeito, ou talvez agora, com todas essas discussões em pauta em tantos lugares do mundo, talvez eles já tenham se adequado a respeito. Então, é importante trazer essa transparência dos dois lados, tanto de quem está se utilizando do sistema para criar imagem, para deixar claro da ferramenta que foi utilizada, como também o outro lado, de falar se pode ou não se utilizar dessa ferramenta. Oi, bom dia, meu nome é Eduardo, trabalho aqui na Unicamp com TI, com banco de dados, né? E gosto bastante, né, desse tema de IA. E aí eu queria fazer 2 perguntas, por favor. Há um tempo atrás eu li que o Google, né, a Bardiá, eles estavam pensando em começar uma tendência de marcar as obras, né, os conteúdos produzidos por IA como sintéticos, né? No campo da legislação, assim, tem alguma tendência, alguma coisa caminhando para isso ser regulamentado, né, de ser uma obrigação das empresas de marcar o conteúdo gerado, né, por IA como sintético, alguma coisa assim. E outra coisa que eu queria perguntar vocês falaram do livro aí do Dr. Luca, né, dos modelos de apropriação dos humanos em cima do conteúdo gerado por IA. Como seria isso? Assim, tem um exemplo? Por exemplo, se eu pegar uma IA e treinar ela, e aí o conteúdo que ela gerar, eu vou poder me apropriar dele, ele passa a ser meu, alguma coisa nesse sentido, né? Eu queria entender melhor um exemplo. Obrigado. Ok, eu começo pela primeira pergunta. Eu acredito que é um ponto que a gente coloca na conclusão também, a gente está caminhando para um novo tipo de direito, um novo tipo de direito autoral, que é esse direito autoral sintético. Então, no momento, a gente ainda está numa discussão muito grande, nós não temos nada muito factível para trazer. Nós temos exemplos, claro, mas a gente não tem nenhuma determinação de sim, esse é um novo direito. Sim, essa teoria está sendo aplicada. Então, como a gente está nesse limbo, a gente trabalha com o que a gente tem, focando principalmente na transparência. Eu acho que a transparência é a chave de tudo. Então, eu espero ano que vem poder te trazer essa resposta, se realmente vai estar em vigência ou não. Sobre os modelos de apropriação também, eu acredito que precisa existir regras. Então, como as 4 etapas que a gente determinou, até que ponto nós tivemos uma autoria humana, como que ela chegou. E eu vou deixar as meninas falarem um pouco mais sobre isso. Hoje lei ainda não tem com relação a essa questão. E com relação ao modelo de apropriação, é uma proposta legislativa.
Então, seria como se a máquina criasse e o autor, que é um pouco o que o Stephen Taylor está tentando fazer em termos de patentes com o Daibus. Ele conseguiu na Austrália que o Daibus fosse reconhecido como criador, né? A ferramenta de IA fosse reconhecida como criador. Mas quem vai se apropriar dessa informação e quem vai utilizar e quem vai receber os louros com isso é ele, é o criador, é o cientista. Então, não está definido em detalhe ainda, é uma proposta, mas seria mais ou menos isso, seria o criador, muito provavelmente, claro, direito patrimonial você pode ceder para terceiros, você pode vender isso para outra pessoa, né? Mas a questão principal diz respeito ao direito moral. O direito moral por exemplo, eu pinto um quadro. Este quadro eu posso vender, mas este quadro continua indo para todos os lugares com o meu nome. Outra pessoa não pode dizer que pintou esse quadro. Isso é o direito moral. Esse é o grande nó com relação à inteligência artificial, que a inteligência artificial não pode ser reconhecida com esse direito moral, né? De ser dona, de ser proprietária, de poder se dizer. E é por isso que se cria esse regime de apropriação. Por quê? Porque não pode dizer que foi ela que criou. Então, o ser humano que vai que vai lucrar com isso se apropriaria disso, e aí, dividindo entre direito moral e patrimonial, né, não haveria, por assim dizer, um direito moral, né, mas a apropriação e o direito patrimonial. É muito louco, exatamente, é totalmente novo, por isso, né, é uma proposta completamente fora do que tem hoje. A gente precisa criar novas regras. E sobre a obrigatoriedade da transparência, que foi a primeira pergunta que você fez, existem vários projetos de lei atualmente tramitando que tentam regular o uso da IA, e alguns deles trazem justamente essa necessidade de transparência como princípio. Então é uma coisa um pouco abstrata ainda, e muitas discussões envolvendo isso, porque é bastante polêmico quando você, legislando, tenta obrigar uma empresa a desenvolver o sistema que já vem essa transparência acoplada nele. Então o resultado final, a obra gerada com a IA, já vinha um pixel um pouquinho diferente que consiga ser identificado que foi criado. Então, os deepfakes, por exemplo, alguns já conseguem receber essa identificação de que eles não são reais, que eles não representam vídeos de pessoas reais, e sim, foi uma obra de IA generativa. Mas, realmente, ainda está no ponto da discussão. Entra muito também um lobby um pouco mais informal sobre as grandes empresas detentoras dessa tecnologia discutindo, indo dar o próprio parecer em relação aos PLs. Então, a gente ainda tem que esperar para ver qual que vai ser o caminho. Então, existem vias, existem os conselhos que regulam a respeito e estudiosos que desenvolvem pensamentos sobre isso, mas a gente ainda não tem o desenrolar final da situação. A gente tem que esperar para ver, igual o comentário anterior, de que a gente está vivendo essa mudança na maneira de produzir conhecimento e também de absorver o conhecimento. Então, realmente, atualmente a gente está vivendo esse momento de transição, e o que a gente percebe é que as energias não tem que ser, a capacidade mental, ela não tem que ser usada somente em desenvolver tecnologia. Tem que ser usada também para desenvolver a regulação sobre como essa tecnologia vai ser inserida na vida do ser humano, para tentar mitigar todas os aspectos negativos que podem surgir disso. E às vezes a gente vai, depois do conhecimento já ter sido criado, mas também acho que a grande luta é para antecipar consequências negativas, para que elas nunca cheguem nem a ser concretizadas. E é basicamente esse o desafio que a gente está todo mundo enfrentando hoje em dia. E só para fins ilustrativos, de quando a gente fez essa apresentação a primeira vez, saíram 2 decisões judiciais, extrajudiciais, com relação a casos que nós trouxemos. Então é muito dinâmico, né? Muda frequentemente. E a gente espera que continue evoluindo assim, que nós precisemos adaptar para trazer novas informações. Bom dia. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né, e pela palestra. Eu sou Paulo, sou professor do Colégio Técnico da Unicamp, e eu queria tirar uma dúvida e fazer uma pergunta, se vocês permitirem. Quando a Ana apresentou 2 casos logo no início, se que eu entendi, foi permitido que uma imagem gerada pelo Midjourney, que a pessoa, o autor do prompt, né, pudesse registrar o texto, é isso?
foi o prompt gerador da imagem que ele conseguiu registrar, é isso? Então, não, aquele do caso do conto? O segundo que estava à direita. Ah, da foto. Foi um concurso de fotografia. Ele conseguiu registrar o prompt, é isso? Que ele gerou? O Zara of the Doll? Não, ela conseguiu registrar o arranjo das imagens. Ah, ok. Esse é um caso bem interessante porque ele foi muito, muito discutido. Inclusive, a gente participou de uma roda de conversa da agência americana, né, de registro de direitos autorais. E aí, ela mostrou milhares de prompts que ela deu para dizer que ela estava no controle do resultado, né? Ela realmente apresentou o advogado dela, apresentou farta documentação para dizer que ela estava no controle. Mesmo assim, eles entenderam que não, que existia uma distância muito grande entre input e output para ela ser considerada autora. Ela conseguiu o registro com relação aos arranjos das imagens e ao texto, né? Mas não com relação à obra como um todo. Ou seja, ela não foi considerada autora das imagens, do resultado das imagens. Né? E tem uma fala interessante da Jane Ginsburg. A Jane Ginsburg é uma advogada de direitos autorais, filha da Ruth Ginsburg, que é uma juíza muito famosa da Suprema Corte Americana, tem filmes sobre a vida dela. E ela fala, ela realmente teve a intenção daquela imagem resultante ou ela acabou escolhendo entre 3 alternativas a que era mais próxima à que ela queria? Ou seja, qual no controle do resultado você está para dizer que aquilo foi você que fez, entendeu? Por isso que ela não teve o registro garantido das imagens, e sim do arranjo das imagens e do texto. Ok, obrigado. A segunda pergunta é a seguinte, vem na linha da primeira pergunta que foi feita. Eu consigo hoje gerar um código de computador, pediu o GPT para fazer esse código para mim. E nos Estados Unidos eu consigo registrar código de computador, diferentemente do Brasil. Como que está sendo tratado isso lá? Se eu chegar para o chat GPT, pedir para ele gerar um código de um determinado sistema, e aí eu submeter isso ao registro, né? Como que está sendo tratado isso lá? Você tem ideia? Aqui você disse que você não é registrado no escritório de direitos autorais também. Lá eles têm uma análise muito mais minuciosa que aqui, por isso que muitas vezes o registro não passa. Aqui no Brasil, esses códigos são registrados no INPI, apesar código é uma coisa interessante, porque você, ao mesmo tempo, você tem proteção de patentes e de direitos autorais. Ele está na lei de direitos autorais e, desde que ele tenha determinados requisitos, ele pode também ser submetido a uma patente. Aqui no Brasil, esses registros acontecem no INPI. Lá acontecem no escritório de direitos autorais. Mas eles são mais minuciosos na análise, eles vão pedir vários documentos, mas, na verdade, os registros, como aconteceu com o Debus, eles podem ser depositados no mundo inteiro, que foi o que o Stephen Taylor fez. Ele saiu registrando no mundo inteiro esses direitos. Em alguns lugares ele ganhou, em outros não. Ele é uma pessoa audaciosa, vamos dizer assim, né? Ele gosta de testar limites e ultrapassá-los, e são essas pessoas inovadoras que acabam fazendo a roda girar. Então, esse movimento que ele tem feito provocativo desde 2018, né, com relação ao Recent Entries to Paradise e muitas criações dele, tem feito a gente sentar aqui e conversar a respeito desse assunto. Bom dia, eu me chamo Alex, trabalho na Secretaria de Comunicação e sou designer gráfico. Eu sou um daqueles que estão com a profissão ameaçada pela IA. Então, bom, mas a minha pergunta é mais assim no campo jurídico. Caso eu faça uma criação com IA, né, visual, e mesmo acreditando, né, a fonte, juridicamente eu posso ser acionado? Ou a Unicamp? Deixa eu entender sua pergunta. Você vai criar alguma coisa com a inteligência artificial e você vai modificar em cima do que a inteligência artificial fez? Não, posso até utilizar já o produto já finalizado. Já finalizado? Mas eu acredito o site, o gerador que fez isso, né? E então, aí, ou assim, se utilizando alguém pode acionar essa arte? É isso que é a minha pergunta.
a questão de acionarem essa arte vai ser se tiver alguma arte semelhante que ele utilizou como base. E aí a pessoa dona dessa arte, ela vai sentir o que foi plagiada, ou que as duas obras são muito semelhantes. Esse é o ponto. Então, se for possível você fazer uma pesquisa dessa arte, se tem alguma coisa semelhante, mas eu sei que é muito difícil, porque a gente tem uma gama enorme de produtos e sempre acreditando. Hoje a gente ainda está nesse limbo, mas eu acredito que esse é um ponto muito importante. Se você fizer alterações na arte, também é importante indicar, porque aí você vai estar alterando o trabalho. Então, às vezes até gerando um trabalho novo, transformativo. E é importante dizer também que para evitar ou diminuir ao máximo que esse risco ocorra, é tentar ser o mais detalhista possível no prompt dado. Então, quanto mais detalhista você for, maiores são as chances, não somente de, no futuro, quando a legislação mudar, você conseguir receber uma proteção autoral em relação a isso, mas também de evitar com que a obra gerada ela seja muito similar a algo pré-existente que possa ser considerado, possa levantar a discussão sobre plágio. Então, se for algo muito detalhista que você pede para o sistema fazer, que você dá como prompt, vai ser algo seu, vai ser algo mais direcionado, vai ser algo que saiu da sua cabeça em quase todas as decisões finais. Então, é isso, de aumentar muito o detalhe na hora de fornecer o prompt. Aproveitando, né, nós falamos muito sobre os 4 quesitos do uso justo. No Brasil, a gente não tem esse conceito, mas a gente tem o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, que é próximo o suficiente, né, falando sobre o que não está protegido por direitos autorais e o que pode ser utilizado sem proteção. E ele fala muito sobre isso, né? O uso que é feito, o risco, ou, por exemplo, se você o uso é comercial ou não, se traz algum prejuízo para o autor original. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para dizer que houve ou não uma violação. Apesar de serem apresentados de maneiras diferentes, tem conceitos próximos. Então, isso vai ser levado em consideração se por acaso alguém disser que tem um material parecido. Então, não é imediato que é considerado uma violação. Tem que entender o uso que é feito daquilo. Como o exemplo do Google Books. Poxa vida, digitalizou uma biblioteca inteira e foi entendido como uso justo, né? Então, é muito caso a caso. Oi, gostaria de fazer mais uma pergunta. Logo no início, vocês falaram sobre a questão de raspagem de sites, né, web scraping, que tem a lei e tudo, e algumas instituições podem fazer, né, no caso, entre elas, institutos de pesquisas. Esses institutos de pesquisa são institutos como o IBGE, para estatística, ou uma universidade de ensino e pesquisa também pode? E a segunda, em continuidade a esse raciocínio, né, essas IAs, elas são fortemente baseadas em escanear, né, vários conteúdos na internet para formar uma base de conhecimento, né? Elas não se protegem, elas vão esperar alguém questionar na justiça algum produto gerado com similaridade, ou ela consegue já se proteger antecipadamente, entendeu? Porque elas são totalmente baseadas em escanear, em raspar conteúdo da própria internet, né? O PL que a gente trouxe, que fala sobre isso, ainda não é uma lei. Então, não está em vigor. Isso é muito importante a gente ter em mente. É um artigo que está em discussão ainda. Então, podemos ter mais coisas. Eu não posso te dar a segurança hoje falando que sim, está aprovado para institutos de pesquisa, quando ainda está discutindo e não entrou em vigor. Então, a gente trouxe uma das discussões específicas sobre o direito autoral. Ainda assim, precisa ter esse cuidado. E vamos ver quando ele entra em vigor e se entra com a própria redação que nós trouxemos, para ver se não vai ter alguma alteração, porque realmente está extremamente restritivo o artigo. Então, a maior parte das empresas não vão poder utilizar disso. Eu acredito que vamos ter uma mudança nele. Mas qualifica que tipo de instituto de pesquisa ou está genérico? Não, ele é bem genérico ainda. Agora, com relação a você falar, né, sobre a raspagem de dados, as empresas normalmente elas analisam o risco e veem que entre risco e benefício, o benefício acaba sendo maior. Vão ter discussões, né? Voltando no exemplo do Google Books, eles não pararam de fazer e as universidades também não deixaram de fazer a parceria por causa da discussão judicial que se estendeu. Tentaram 3 acordos diferentes, os acordos não aconteceram e acabou
numa decisão judicial mesmo, dizendo que não tinha. Mas na análise de risco, claro que é levado em consideração risco e benefício. E normalmente na inovação você vai e se der errado você vai consertando no caminho, né? É isso normalmente que eles levam em consideração quando pensam nessas questões. Obrigado. Bom, gente, o assunto é denso, vasto, mas a gente precisa dar uma pausa, né? Para descansar. E eu acho que assim, já adiantado da hora, tem bastante gente com os compromissos, mas eu queria agradecer as meninas, né, pela brilhante palestra essa manhã tão produtiva que a gente teve, dessa contribuição fantástica que vocês estão trazendo. E eu queria deixar o canal aberto, né, para a gente voltar a falar nisso. Não sei, né, acho que ficou um gostinho ainda de precisamos conversar mais sobre o assunto, né? Principalmente dentro da academia, a gente vê que tem questões importantes que a gente precisa ainda trabalhar, né? Então, eu queria agradecer vocês, em nome da escola, da Educorp, e deixar as portas abertas para que a gente continue essa evolução, porque a gente sabe que essa discussão está no começo, como vocês disseram, estamos no olho do furacão, estamos nesse ponto de inflexão que a gente de tecnologia, nós já vínhamos há algum tempo, né, estudando e sabendo que esse ponto de inflexão é causado pela evolução das IAs, né, iam trazer para a gente. E essa reflexão, essa discussão, nada melhor de um campo aqui, numa área acadêmica de grande relevância científica, que a gente possa estar debatendo e evoluindo esse tema. Meninas, muito obrigado. Bom dia para todos.